Fala galera, beleza? Bem-vindos ao vídeo de hoje, aqui nas Rapidinhas com Valmor Pedroso. Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com a tia do Zap. Vamos falar sobre os assuntos de hoje. Claro que eu vou ter que falar sobre o 7 de setembro, sobre mais um desenrolar daquele episódio do Dias Toffoli do STF, mais um pouquinho do STF contra o TST e alguma coisinha a mais que der tempo, beleza? Então, bora lá pro vídeo, fica com a vinhetinha, até daqui a pouco. E aí, pessoal? Claro que a gente tem que falar dessa vergonha que foi a comemoração pelo Dia da Independência no dia de ontem. Lula estava esperando, foi noticiado isso, que ele estava esperando cerca de 30 mil pessoas ali. E o que se viu foi esses gatos pingados aí, essa imensidão de vazio. Como é esse governo, né? Uma imensidão de vazio. O pessoal hoje estava aí repercutindo isso, alguns canais tentaram ajudar na data de ontem, mas não teve como jogar para debaixo do tapete. Foi um fiasco. Minha opinião, eu acho que o Lula não está tão preocupado com isso. O Lula está pouco se lixando para o povo, essa que é a grande verdade. O Lula já tem quem ele quer ao lado dele, o Lula já aparelhou todos os órgãos, todas as instituições do Estado, e acho que ele não liga muito para isso não. Claro, se tivesse ali uma multidão louvando ele, né, estátuas dele, como ele quer, como todo líder comunista gosta, para ele ia ser melhor. Mas se não tiver, isso não tira o sono dele, na minha opinião, tá? Ele leva tranquilo isso aí. Fica feio para quem apoiou ele, fica feio para quem ridicularizou os nossos questionamentos durante o período eleitoral e pós-eleitoral, porque a gente sempre perguntou, cadê os eleitores desse homem? Onde estão? Onde vivem? O que comem? Não se vê eleitor do Lula e o 7 de setembro foi mais uma prova disso. É mais um indício de que algo muito estranho aconteceu nesse país. Mas não dá pra gente ir à frente. Contra também não dava para se manifestar. Porque se você fizer qualquer coisa contra esse governo, é capaz da Polícia Federal aparecer na sua casa amanhã, às 6 horas da manhã. Ou o Exército, né? Porque o Exército, sim, foi notícia. Os generais ali prestando continência, como já tinha acontecido, e ridicularizados, como o Exército acabou sendo após as eleições e após ali as manifestações, né, após o dia 8, completamente ridicularizado. Temos cenas do Exército servindo lanches, preparando lanchinhos ali, os meninos por aí do tiro de guerra, não sei se já eram oficiais do Exército, mas preparando lanche, se entregando para a galera de vermelha e eles tripudiando, dando risada. Uma coisa assim vergonhosa, uma coisa, nossa, de embrulhar o estômago. Quem um dia confiou no Exército? Eu sempre tive minhas reservas. Porque eu sempre escutei o que o professor Olavo de Carvalho falava. E o professor Olavo sempre falou, não confiem no Exército. Se puder o Exército dar o último tiro e jogar a pá de cal, ele vai fazer. Então, eu nunca tive muita esperança no Exército. Milhões de brasileiros tiveram, mas tá aí essa vergonha que foi na data de ontem. E o Lula, ele gosta disso. Ele não quer só estar no poder. Ele não quer só estar na presidência. Ele quer esmagar. Ele quer esmagar, ridicularizar seus oponentes. E claro que o Exército, como apoiava o Bolsonaro, é um desses oponentes. Então, o Lula vai fazer de tudo para ridicularizar, para humilhar os generais do Exército durante todo o tempo que ele ficar no governo. É isso. Bom, como eu sempre gosto de dizer, por falta de aviso, não foi. E temos um desenrolar naquele caso do Dias Toffoli. A Associação de Procuradores diz que vai recorrer da decisão de Toffoli. Lembra daquela decisão que ele
anulou algumas provas lá da Lava Jato e fez algumas declarações pesadíssimas contra todo o aparato jurídico brasileiro. Então ele diz que foi uma armação, vou botar na tela para vocês aqui, diz que foi uma armação, um dos maiores erros judiciários da história do país, coisas gravíssimas. Ele chegou a utilizar o nome de tortura psicológica, esse termo, dizendo que a Lava Jato utilizou tortura psicológica para obter provas. Então, o pessoal da Associação de Procuradores ficou muito magoado com isso. E eles vão recorrer, vão bater de frente. Vai dar alguma coisa? Eu acho muito difícil. Mas eles estão dizendo aqui, que é necessário respeitar-se o trabalho de dezenas de membros do Ministério Público Federal, que atuaram no acordo de leniência firmado com a empresa Odebrecht. Então, isso aqui é mais um sintoma da ruptura institucional que eu venho apontando aqui há algum tempo. Esse aqui é só um sintoma, mas tem coisa mais grave acontecendo, como, por exemplo, a treta da Justiça do Trabalho com o STF. O que está acontecendo? O STF estava julgando improcedente as reclamações que as empresas, os motoristas de Uber estavam fazendo contra as empresas, para que desse vínculo trabalhista. O STF derrubou isso. Mas a Justiça do Trabalho, o TST, não está levando em consideração o que o STF julgou. Isso é, claro, uma afronta gravíssima contra eles e desrespeita todo o princípio da jurisprudência. Mas, pessoal, essas duas notícias, vou colocá-las lado a lado para vocês aqui, Essas duas notícias se encaixam no que eu venho falando há algum tempo, que é o desmerecimento, a falta de credibilidade que vem se criando em torno de toda a justiça brasileira como um todo. Ninguém respeita mais a justiça brasileira, principalmente o STF, porque a partir do momento que começaram a indicar qualquer um para ser ministro do STF, imagina, o cargo é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então começaram a colocar advogados lá. No meu entendimento, o cara para ser ministro do STF, participar, para ser indicado, ele teria que ter uma carreira muito longa como juiz concursado e trabalhar e ser relevantíssimo durante a carreira dele, ter muito destaque, para no final da carreira ele ser indicado. Por isso que o cargo ele é vitalício. Não é para você colocar um cara lá com 30 anos para ele ficar 40. É para você colocar um cara com 60, ele fica 10. Que é para que ele seja uma cereja do bolo de uma carreira de excelência. Mas não, o que fizeram com o STF foi indicar simples advogados. Só o Lula colocou 2. Porque o Toffoli era advogado do PT. Agora o Zanin também foi advogado do Lula. O último caso aí. Então o Lula, que é de bobo, não tem nada, colocou 2 advogados dele no STF. Isso faz com que o tribunal perca completamente a credibilidade. Aí, o STF, como se não bastasse essa perca de credibilidade, ele começou a se meter nos outros poderes. Começou a derrubar decisões do executivo, começou a criar leis como se fosse o legislativo. Então, ele começou... primeiro que ele já não tinha credibilidade de material humano. Aí depois ele começou a desrespeitar os outros poderes. Era uma questão de tempo até ele começar a não ser respeitado. Ele já não é respeitado pela população e agora ele está começando a ser desrespeitado, afrontado por outras esferas do poder judiciário, do direito brasileiro. Então, isso vai desconstruindo todo um aparato que já foi muito concreto, teve muita firmeza aqui no Brasil. Isso aí pode dar em qualquer coisa. Se juízes começarem a desrespeitar jurisprudência ou decisões superiores, ou interferir em outros poderes, isso pode dar em qualquer coisa. Depende do louco que estiver no poder. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. E se você gostou do conteúdo, não deixa de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com a tia do Zap. A gente se vê no próximo. Um abraço!